Fala, sapienses! Tudo tranquilo? Eu sou o professor Rafael. Você sabe por quantos quilômetros um carro consegue percorrer com 50 hambúrgueres? Vem comigo nessa aula e assista até o final que você vai saber. Solta a vinheta! E aí, sapienses? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Rafael, estou diretamente aqui do nosso pré-ENEM solidário, do nosso projeto social SCAC. E hoje eu vim dar continuidade à nossa aula de bioquímica da célula. Pessoal, para a gente iniciar essa aula, primeiramente nós temos que pensar numa palavrinha que todo mundo conhece, mas é difícil de definir: energia. O que é energia? Nós sabemos que todo funcionamento de um organismo ocorre através de uma energia. E não há só um tipo de energia. Dentro da física, quando a gente analisa a física, ela conceitua que a energia é o processo que realiza trabalho. Então, tudo aquilo que realizar trabalho precisa de energia. Então, a energia é isso, é a capacidade de realizar trabalho. Bom, mas entrando dentro da bioquímica, nós vamos trabalhar com a energia química. Tá? Nós temos vários tipos de energia. Nós temos a energia potencial, energia cinética, energia solar, energia elétrica, né? Vários tipos de energia. Mas dentro da célula, a nossa célula vai trabalhar com a energia química. Tá? Ou seja, a energia que provém das moléculas. Beleza? Bom, e dentro disso, nós temos 3 maneiras de obter a energia das moléculas, que é através da fermentação, respiração celular, fotossíntese e quimiossíntese. Beleza? Então, olha só, pessoal. Nós vamos falar de uma por uma delas, tá? Primeiramente, hoje, nós vamos falar da fermentação. A fermentação, pessoal, ela pode ser realizada em dois processos: a fermentação alcoólica e a fermentação lática, tá? Esses 2 processos são utilizados. Lembra da nossa primeira aula, das nossas primeiras, aulas, onde nós falamos sobre a origem da vida? Se não lembra, clica aqui no cardzinho, dá uma olhadinha lá, que a gente fala dessa obtenção de energia aqui, fermentação. Mas antes da gente entrar nessa aula de fermentação, propriamente dita, tá, pessoal? Nós temos que entender, compreender algumas moléculas importantes, porque a partir de agora nós vamos falar o tempo todo delas. Então, primeiro nós temos que compreendê-las, beleza? A molécula energética a molécula utilizada energeticamente por todos os organismos vivos é essa molécula aqui, ATP, adenosina trifosfato, tá? Adenosina trifosfato. O fósforo, na tabela periódica é simbolizado pela letra EP, Então, fosfato, tá? Dentro de um conteúdo químico, o que nós temos dessa molécula? Nós temos uma base nitrogenada, tá? Que é uma base nitrogenada do DNA e RNA, tá? Que é chamada de adenina. Eu simbolizei ela aqui por um quadrado, mas ela não é quadrado não, tá, gente? Olha só um símbolo aqui, tá? Que está ligada a uma pentose, tá? É uma cadeia de carbono com 5 carbonos, tá? E também está ligado a uma cadeia de 3 fosfatos. Beleza? Esses fosfatos aqui, tá? Estão ligados a uma ligação química que contém muita energia, tá? Extremamente importante. Então, por isso que a adenosina, quando eu ligo uma adenina com a pentose, ela se chama adenosina.
tri, porque são 3, fosfato, porque são fosfato. São fósforo, beleza? Então essa aqui é a nossa molécula energética que nós vamos usar o tempo todo. Nós vamos falar o tempo todo dessa molécula, adenosina trifosfato, beleza? Quando essa adenosina está ligada a 2 fósforos, beleza? Aí vai se chamar adenosina difosfato. Quando essa adenosina estiver ligada a 1 fósforo, adenosina monofosfato, beleza? Mas de qualquer forma, essa molécula vai estar ligada a 1 fósforo, tranquilo? Bom, outras moléculas também são importantes. Por quê? Porque elas são aceptoras de elétrons, tá? Ou seja, ela vai transportar elétrons de um lugar para o outro justamente para formar mais moléculas energéticas, mais moléculas de ATP, tá? Não se assuste com o nome, tá? O importante é você entender como que funciona o processo, beleza? E essas palavrinhas aqui que são importantes a gente gravar, tá? NAD e FAD. Então o que nós temos que gravar aqui? ATP, primordial, não precisa decorar o nome adenosina trifosfato, mas você precisa saber o que é o ATP, o NAD e o FAD, beleza? O que o NAD é? É a nicotinamida adenina dinucleotídeo. E o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Isso é um nome químico, tá? Mas que é importante entender o processo delas. Então o NAD e o FAD são aceptores de elétrons. Eles irão fazer o transporte de elétrons, que daqui a pouco nós vamos compreender como que acontece esse transporte de elétrons e o porquê. Beleza? Então, pessoal, adentrando, na fermentação, a gente já sabendo desses conceitos importantes, vamos adentrar então na fermentação. Pessoal, a fermentação, como a gente já viu anteriormente, ela não utiliza o oxigênio. Bom, então olha só como que acontece a fermentação. Eu tenho uma molécula de carbono, eu tenho uma molécula de glicose. Vou apagar aqui, porque aí a gente obtém mais espaço. Então a gente já conhece o que é NAD, o que é FAD. Vamos obter um espaçozinho aqui só para a gente compreender. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma molécula de carbono, de glicose, C6H12O6. Isso aqui é uma molécula de glicose, é um glicídio, tá? A maior parte das nossas moléculas mais energéticas que temos é a glicose, tá? Então a glicose é a principal molécula energética utilizada pelos organismos vivos. Então é através dela que nós vamos adquirir energia, beleza? Bom, então aqui eu tenho uma molécula de glicose. Ela vai ser degradada em molécula de álcool, C2H5OH, e também vai liberar gás carbônico e ATP, ou seja, energia, beleza? Uma glicose sendo transformada em 2 moléculas de álcool, em 2 moléculas de gás carbônico e liberando energia nesse processo, beleza? Então olha só, observe, não há presença de oxigênio aqui. Então a fermentação não utiliza oxigênio. E também nós temos a fermentação lática, que vai acontecer o mesmo processo, tá? Nós vamos ter uma molécula de carbono, C6H12O6, que vai ser degradada C3H6O6, mais molécula de energia. Beleza? Lembrando aqui, pessoal, observe que no ácido lático, ele não vai ser liberado gás carbônico. Beleza? Daqui a pouco nós vamos
entender dentro de um contexto como que isso aqui é possível acontecer. Tá bom? Então, o primeiro aqui eu tenho fermentação alcoólica e a segunda aqui eu tenho fermentação lática. A fermentação lática, pessoal, ela acontece em algumas bactérias, tá? Mas também acontece em nós, seres humanos. Por exemplo, quando nós temos quando a gente faz uma atividade excessiva, falta oxigênio nas nossas células musculares, tá? Fica faltando o oxigênio lá. Quando falta esse oxigênio, o músculo continua precisando de energia para ele continuar se contraindo, dilatando, certo? Bom, como não tem oxigênio, como que essa célula muscular vai conseguir energia? Ela começa então a fazer a fermentação lática, tá? Aí ela começa a criar o ácido lático, beleza? E esse ácido lático ele começa a causar dores no músculo, tá? E automaticamente vem a cãibra. Então o ácido lático ele também acontece nas nossas células musculares, nas nossas fibras musculares através desse processo. E a fermentação alcoólica, ela ocorre pelos fungos, né, leveduras, que são responsáveis, né, em produzir álcool, vinho, cerveja, o crescimento do bolo, né, de pão. Todos esses fungos unicelulares, que a gente chama de levedos, né, produzem essa fermentação alcoólica. Mas então, professor, o senhor está falando que tem álcool na massa do pão? Isso, tem uma quantidade muito pequena de álcool ali, mas tem. Mas quando você coloca para assar, esse álcool evapora, certo? Então você não vai ficar bêbado comendo pão, beleza? E outra coisa, por que aquela massa, quando você coloca ali, ela cresce? Porque também a produção de gás carbônico. O gás carbônico é que vai fazer o aumento do volume daquela massa, beleza? Bom, agora pessoal, vamos entender como que acontece esse processo de fermentação alcoólica, fermentação lática. Para iniciar essa fermentação, a primeira coisa que nós temos que ter é o quê? É a molécula de glicose, certo? Então, tanto na fermentação como na respiração celular, há um processo inicial em comum aos dois, que é o processo que nós chamamos de glicólise, tá? O que é a glicólise? A glicólise é muito simples, pessoal. Glico, de quê? De glicose. Lise, de quebra. Então, a glicose é o processo de quebra, a glicólise é o processo de quebra da glicose, beleza? A glicose, ela possui uma molécula que possui 6 carbonos, muito estável, é uma molécula muito forte, muito estável, tá? Cheio de energia entre as suas ligações químicas, beleza? Então não é uma molécula fácil de ser quebrada para adquirir energia dela, tá? Então, o processo de glicose ele vai iniciar como? A primeira coisa que acontece lembra do ATP? Eu tenho 2 moléculas de ATP aqui, se encaixa aqui nessa molécula de glicose, ou seja, uma molécula de ATP, ela libera um fosfato, tá, para essa molécula de glicose aqui, para quebrar essa molécula de glicose. Mas como assim, professor? Você acabou de dizer que a molécula energética é o ATP e que a glicose fornece energia. E como que eu vou usar ATP, ou seja, usar energia para quebrar a molécula de glicose? Isso mesmo. Nós vamos primeiro utilizar uma energia para depois, no final, a gente ver o somatório. E nós vamos ver que o somatório é positivo. Então a gente gasta energia primeiro para ganhar mais energia depois. Beleza? É como se fosse um investimento. Você não gasta um dinheiro para investir numa determinada coisa e depois você não adquire mais dinheiro daquele negócio. Então vamos lá. Então eu tenho uma molécula de ATP libera um fosfato aqui
colocar assim, ó, porque é uma diferente, tá? Então, vem o fosfato aqui, gruda nesse lado, e vem um outro fosfato aqui, ó, gruda do lado de cá. Beleza? Ou seja, eu gastei 2 ATPs, né? Então aqui, ó, se eu liberei um fosfato aqui, ó, o ATP se transforma em ADP. Beleza? Porque foi liberado um fosfato aqui, ó. Lembrando, ó, adenosina difosfato, ADP. Perdi um ATP, um fósforo aqui, e aqui também do lado de cá, pessoal, a mesma coisa, ó. ATP se transformou em ADP. Logo então, para essa molécula ser quebrada, eu gastei 2 ATPs, 2 moléculas energéticas. Quando o fósforo se liga a esses 2 fósforos, esse fosfato, né? Se liga a essa molécula de glicose, ela se torna uma frutose 1,6 de fosfato. Beleza? Mas só que não precisa saber esse nome não, é só questão de curiosidade. Tá bom? Então essa molécula fica instável, tá? Com a ligação desses 2 fosfatos, ela fica instável, vem uma enzima aí, quebra essa molécula em 2 outras moléculas de 3 carbonos cada uma. Beleza? Lembrando, aqui eu vou ter uma molécula de, né? Eu vou ter um fosfato ligado aqui, ó. Certo? Eu vou ter um outro fosfato ligado aqui, ó. Bom, pessoal, o que acontece? Essa molécula, ela está ainda instável, né? Porque o que aconteceu aqui? Quando ocorreu a quebra dessa molécula, obviamente, essa ligação aqui, ó, eu contenho quem? Eu contenho energia nela, eu contenho elétrons e contenho também hidrogênios ligados nessa ligação química aqui. Então, eu não vou perder esses elétrons e muito menos o hidrogênio. Lembra que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Não é o conceito de Lavoisier, conservação da massa? Então, para onde que vai esses elétrons e hidrogênio? Olha aqui, paguei, né? O NAD. Lembra do NAD? O NAD, então, ele vai receber, ele vai capturar esses elétrons e esse hidrogênio, tá? Que foi, que saiu daqui dessa ligação, dessa quebra aqui. Então, aqui, pessoal, aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a captura desses elétrons. Então, NAD, ele se torna NADH. Por quê? Porque ele capturou elétrons. E aqui a gente pode falar que ele capturou o hidrogênio e também mais os 2 elétrons liberados dessa ruptura aqui. Tá? Então, na verdade, o NAD agora ele está numa situação de redução. Ele reduziu. Quando você ganha elétrons, a molécula reduz. Quando você perde elétron, a molécula está oxidada. Beleza? Então aqui eu tenho o NAD ganhando então os elétrons dessa quebra. Aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho um fósforo do lado de cá. Então está faltando um fósforo do lado de cá. Certo? Então, essa molécula aqui, ela continua com essa ligação aqui. Essa molécula aqui, ela ganha um fósforo também. Por quê? Para ela ficar mais, deixa eu tirar aqui, para ela ficar mais estável. Aqui. Pessoal, tudo que acontece do lado de cá, vai acontecer do lado de cá. Então, é sempre 2 vezes, tá? Esse processo está continuando aqui, mesma coisa. Tudo que eu faço do lado de cá significa que aqui também está acontecendo. Beleza? Bom, pessoal, então eu tenho agora aqui 2 moléculas de fósforo ligadas a essa molécula de 3 carbonos. Aí o que acontece?
Aí vem uma molécula de ATP, de ADP. Pega esse fósforo aqui, pegou esse fósforo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Um ADP se transforma em ATP. Pegou esse fósforo aqui. E do lado de cá, a mesma coisa, ó. Um ADP se transforma em ATP, formando somente uma molécula, né, de 3 carbonos, chamado piruvato ou ácido pirúvico. Beleza? Então, o que a glicose nos proporcionou? A glicose findou aqui, acabou a glicólise. Aqui é o final dela. Esse é o processo que vai acontecer inicialmente na fermentação e na respiração celular, até a formação de ácido pirúvico. Beleza? Bom, mas o que nós temos aqui? Nós temos a formação de ATP e também a formação de NAD em NADH. Lembrando que eu tenho 2 vezes aqui, ó. Então, ó, foi criado, então, no somatório. No somatório da glicólise, o que eu tenho? Eu perdi 2 ATPs iniciais, né? Então, eu tenho menos 2 ATPs que foram gastos inicialmente para quebrar a molécula de glicose. Depois, o que eu tenho? Eu tenho a formação de um NADH aqui e um NADH aqui, ou seja, então eu formei 2 NADH. Isso aqui é de extrema importância, viu, sapiências? De extrema importância. Depois, eu consegui obter 2 ATPs aqui, mais 2 ATPs do lado de cá, né? O que acontece aqui não acontece aqui. Então foram 4 ATPs. Então é positivo. Eu consegui formar 4 ATPs. Opa! Eu perdi 2, criei 4. Produzi 4. Logo então eu tenho uma somatória positiva de 2 ATPs. Lembra disso? Então eu inverti 2, mas eu tive um lucro de 2 também. E a formação do ácido pirúvico, ou seja, o piruvato. Eu consegui formar um piruvato do lado de cá e um piruvato do lado de cá. Então eu tenho 2 piruvatos. Beleza? Então isso aqui é de extrema importância. Tá? Então eu tenho 2 moléculas de ATP positivo, 2 moléculas de NADH e 2 piruvatos. Isso é de extrema importância. Tranquilo? Bom, a partir desse momento então, pessoal, o que eu vou ter aqui? A partir desse momento então, eu vou ter alguns caminhos. Se nesse caminho eu tiver oxigênio presente, respiração celular, que vai lá para a mitocôndria, vai ter o ciclo de Krebs, e nós vamos falar mais detalhadamente na próxima aula. Se for um caminho que não tem oxigênio, aí nós podemos falar de fermentação alcoólica ou fermentação lática. Então, vamos dar continuidade aqui. Primeiro vamos falar da fermentação alcoólica. Beleza? Essa molécula de piruvato aqui, ela vai sofrer uma descarboxilação. Que é isso, professor? Simples. Ela vai perder o gás carbônico. Lembra que ela produz gás carbônico? Beleza. E o gás carbônico, lembra que a nossa massa do bolo, ela não aumenta o seu volume? Se ela aumenta o seu volume, não é por causa do gás carbônico? Ok, então ela vai perder esse gás carbônico aqui, ó. Então ela vai sofrer uma descarboxilação. E vai, se ela está sofrendo uma descarboxilação, ela está perdendo quem? Ela está perdendo carbono. Se ela tem 3 carbonos, perdeu 1, ela vai ficar com quanto? 2 carbonos. Beleza? 2 carbonos, então ela se transforma numa molécula de etanol.
se transformou numa molécula de etanol. Então esse é o processo de fermentação alcoólica. Então olha só, lembrando que eu tenho, nesse processo da glicólise, eu tenho a formação de duas moléculas de ácido piruvato, né? Ácido pirúvico ou piruvato. Então aqui na verdade, dentro da glicólise, na fermentação alcoólica, eu formo duas moléculas de etanol. Bom, mas se esse ácido piruvato for por um outro caminho, que nós vamos chamar de fermentação lática, esse piruvato aqui vai se transformar numa outra molécula. Ela vai ser transformada no ácido lático. Então olha só, eu tenho aqui esse caminho aqui, beleza? O ácido acético, ele também contém 3 carbonos. Bom, mas o que vai acontecer nele aqui? Ele vai só adquirir ele só vai fazer a oxidação de um NADH, beleza? Então se eu tenho aqui um NADH aqui, ele vai ser transformado, ele vai ser oxidado, ou seja, ele vai perder elétrons e vai ser transformado em NADH+. Ele vai ser oxidado, ele vai perder elétrons, tá? Se transformando em ácido lático. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aí nos comentários, tá? Não deixe de se inscrever, de dar o seu like e compartilhar esse vídeo também. A próxima aula nós vamos falar sobre a respiração celular. Um grande abraço e até a próxima.